Meus queridos amigos, meu nome é Marcelo Pichora da Silveira, esse aqui é o canal Resenha Forense e a gente chega já na 16ª aula do nosso grupo de estudos em Direito Tributário. Hoje a gente estuda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Hoje ela é mais curta que as antecedentes, ainda bem, eu já estava cansado. Acho que hoje não passa de 1 hora como as anteriores. Hoje é mais curto, é um assunto um pouco mais facilitado, até porque ele está conectado aos demais e ele é só um trecho de um grande assunto que é o lançamento, né, do crédito tributário. Então vamos lá, item 1 do caderno, introdução. Nós temos já uma bagagem suficiente para compreender as balizas teóricas gerais da obrigação tributária e, igualmente, do crédito tributário. E também a gente já estudou aqui no grupo de estudos que a arquitetura, digamos assim, fático-jurídica da obrigação tributária e do crédito tributário são distintas. Na aula passada, no encontro passado, eu gastei muito tempo, me esforcei até bastante para tentar mostrar a um só tempo a diferença de obrigação tributária e crédito tributário e a intersecção entre a obrigação tributária e o lançamento tributário. O lançamento concretiza no imanente, no corpo, quanto e o que se deve em favor do fisco, né? Undebeatur, quantum debeatur. A abstração da obrigação ganha um corpo, um dado concreto de realidade. É exatamente isso que faz o lançamento. No bojo disso, a principal eficácia jurídica é a exigibilidade do crédito tributário. Feito o lançamento, a obrigação que antes era ineficaz do ponto de vista da exigibilidade ganha exigibilidade. O crédito também se torna exigível com o ato do lançamento, o ato administrativo de lançamento. Nesse encontro aqui, nesse 16º encontro do nosso grupo de estudos, a gente vai estudar um setor, um grupo específico de fatos jurídicos, lato sensu, capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, são suportes fáticos com feixes eficaciais suspensivos. Esses fatos jurídicos capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário vão arrolados no famoso artigo 151 do Código Tributário Nacional, cujo rol será até exaustivamente estudado nesse 16º encontro do nosso grupo de estudos. Não quer dizer que vai demorar, mas quer dizer que a gente vai olhar inciso por inciso, tá? Item 2 do caderno, o artigo 151 do CTN, considerações gerais. Vamos começar a entender o espírito do 151 do CTN. O 151 do CTN é assim redigido. O caput fala: suspendem a exigibilidade do crédito tributário, inciso 1º, a moratória, 2, o depósito do seu montante integral, 3, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, 4, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, 5, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, 6, o parcelamento. Aí o parágrafo único fala: o disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes. Então, em primeiro lugar, nós temos que asseverar que esse rol aqui não é meramente exemplificativo, tá? É um rol taxativo. Nós já estudamos no 12º encontro aqui do nosso grupo de estudos, aliás, que se interpreta literalmente, diz o artigo 111 do CTN, a legislação tributária que disponha sobre, inciso 1º, suspensão ou exclusão do crédito tributário. Ou seja, se você tem que interpretar literalmente, as hipóteses de suspensão do crédito tributário que vão aqui arroladas no artigo 151 do CTN, então não cabe interpretação extensiva. É só o que consta da lei, certo? Só lei suspende crédito tributário. Ou melhor, suspende a exigibilidade, né, do crédito tributário. Muito bem. Em segundo lugar, né, além de o rol ser taxativo, em segundo lugar, é preciso se atentar bem à analítica do disposto que a gente
ou melhor, do dispositivo que a gente está estudando nesse encontro. O artigo 151 do CTN é claro ao afirmar que a suspensão recai sobre a exigibilidade do crédito tributário. É como se o crédito, uma vez constituído, fosse um fato jurídico IMA, né? E no âmbito da magnitude desse IMA, né, do que ele é capaz de puxar, digamos assim, ou de atrair, há várias forças, são as eficácias. Uma dessas forças, desse IMA, é a exigibilidade. Eu estou falando assim para ser mais didático. É como se ele pudesse puxar para si a exigibilidade do crédito tributário. Na hipótese de ocorrência de um fato jurídico do artigo 151 do CTN, esse IMA vai parar de ver a suspensão da exigibilidade somente. É dizer, o que eu quero mostrar com essa analogia do IMA? A suspensão não impede o lançamento em si considerado do crédito tributário. A administração pode e deve tocar o processo administrativo capaz de constituir o crédito tributário. O que ela não pode fazer é exigi-lo, certo? Então, se a causa suspensiva ocorre depois do lançamento, é óbvio, né? Aí a exigibilidade do lançamento está suspensa. Mas, se a causa suspensiva ocorre antes do lançamento, o lançamento, não está impedido de ocorrer. Mas, ocorrendo, o tal IMA que eu mostrei para vocês, ele não vai deixar de existir. Mas, se existir, ele nasce desprovido da força da exigibilidade. Ele não puxa a exigibilidade para ele, certo? Por isso, Ricardo Alexandre, interessantemente, prefere o verbo impedir nesse último caso. Ele escreve: somente se pode suspender o que já estava em andamento, o que, em se tratando de exigibilidade de crédito tributário, somente se verifica nos casos em que já havia lançamento definitivo. E o referido autor, Ricardo Alexandre, sempre muito didático, né? Ele propôs um esquema gráfico que nos inspirou a também fazer um modelo gráfico para mostrar esse raciocínio. Então, imagine vocês aqui o advento da causa suspensiva. Nós podemos ter um advento da causa suspensiva antes do lançamento e depois do lançamento. Se antes do lançamento, olha o que aparece ali, ó, não impede a marcha do procedimento de lançamento, mas impede a cobrança do respectivo crédito, impede a exigibilidade. Advento da causa suspensiva agora depois do lançamento. Aí fala o quadro, ó, lançamento já realizado, suspende a exigibilidade. No final das contas, a administração pode fazer o lançamento, só que ela não vai poder exigir em nenhum caso o crédito, o valor do tributo. E aí eu coloquei uma seta, né? Nos dois casos, ficam impedidas, ou melhor, fica impedida a propositura da execução fiscal. Não pode mover ação de execução fiscal, porque não é exigível. Se não é exigível, não é executável, não tem força executiva. Certo? Item 3 do caderno. Artigo 151, inciso 1º do CTN. Vamos começar a estudar, então, esses suportes fáticos que suspendem o crédito tributário. O primeiro deles é a moratória. A moratória é autoexplicativa. Trata-se de uma dilação de prazo para que seja feito o pagamento do tributo devido. Ou, como coloca o Hugo de Brito Machado, uma prorrogação concedida pelo credor ao devedor do prazo para pagamento da dívida de uma vez ou parceladamente. O artigo 152 do CTN bifurca a análise da moratória enquanto suspensão do crédito tributário em caráter geral, no inciso 1º, e também em caráter individual, no inciso 2º. A moratória pode ser concedida em caráter geral, e portanto a gente está falando do inciso 1º, a linha A, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira, e a linha B, pela União, quanto a tributos de competências, ou melhor, de competência dos estados, do DF ou dos municípios, quando simultaneamente quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. Isso aí está no 152, inciso 1º do CTN. Tem uma discussão de constitucionalidade ou não desse dispositivo, eu vou falar disso mais tarde. Nesse caso aí, o instrumento concessivo é a lei. A lei dirá, vocês aí terão um prazo dilatado para me pagar, simplesmente. Ora, se a lei é ato de caráter geral e abstrato,
é óbvio que ela alcança sujeitos passivos sem preocupação com distinções. Ela vai falar, ó, eu prorrogo o prazo para pagar tal imposto, certo? Isso é uma moratória de caráter geral. Além disso, como eu falei, a moratória também pode ser concedida em caráter individual. É o inciso 2º do 152 do CTN que diz: por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior, que é o inciso que eu acabei de estudar com vocês. Nesse caso aí, o instrumento é um ato administrativo. Mas é evidente, né? O ato administrativo ao qual me referi observará a lei, porque ele está num grau hierárquico abaixo da lei. Então, por exemplo, a lei diz: vocês, produtores rurais que lidaram com uma seca grave no final do ano, lograrão moratória de 50 dias para pagar, sei lá, o ITBI, certo? Depois disso, a autoridade administrativa chancela, digamos assim, a moratória em favor do envolvido. Ela olha para o contribuinte e fala: ah, não, você é aquele produtor rural prejudicado com a seca, não é? Então, eu defiro, digamos assim, a moratória em seu favor porque você preenche os requisitos da lei. É um ato administrativo, portanto, capaz de verificar em concreto a presença dos requisitos legais da moratória. Na verdade, essa bifurcação aí acaba sendo muito retórica, porque a moratória vai depender sempre de lei, até por força do artigo 97, inciso 6º do CTN, como diz o Hugo de Brito Machado. O Marco André Ramos Vieira, também nesse sentido, diz: no direito tributário, a moratória é sempre dependente de lei, de forma que a autoridade administrativa somente poderá conceder o benefício se houver prévia autorização legislativa, certo? Note você que me assiste que há uma discussão, como eu avisei, do problema da moratória, da assim chamada moratória heterônoma. Pelo dispositivo que a gente acabou de estudar, né, o 152 do CTN, é possível, em tese, nunca aconteceu na prática, mas em tese é possível que a União conceda a moratória de algum tributo de competência de outro ente federado. Isso é um problema sério, porque a gente estudou no 8º encontro aqui do nosso grupo de estudos a vedação, justamente, às isenções heterônomas, lá no artigo 151, inciso 3º da Constituição da República. De acordo com o texto constitucional, como eu já falei, é vedado à União instituir isenções de tributos estaduais, distritais ou municipais, a proteção ao Pacto Federativo, sendo a ideia aplicável também às demais entidades. Ora, a possibilidade de isenção heterônoma poderia gerar não só guerra fiscal, mas também desequilibrar o Pacto Federativo. O mesmo pode acontecer no caso da moratória heterônoma. Os institutos, de fato, são diferentes, mas o efeito prático dos dois acaba sendo agigantado. O Hugo de Brito Machado discorda desse meu raciocínio. Ele diz o seguinte: pode parecer que a concessão de moratória pela União relativamente a tributos estaduais e municipais configura indevida intervenção federal e que a norma do artigo 152, inciso 1, alínea B do CTN, não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Ocorre, diz Hugo de Brito Machado, que tal moratória deve ser em caráter geral e, assim, concedida diretamente pela lei, além de somente ser possível ser abrangente dos tributos federais e das obrigações de direito privado. O que a Constituição veda é a discriminação contra estados e municípios. A União não pode legislar impondo a estes, enquanto credores, restrições que não sejam impostas aos demais credores. O Marco André Ramos Vieira também trilha esse caminho. Ele afirma que o artigo 151, inciso 3º da Constituição da República não invalida, acho que seria melhor dizer, não deixou de recepcionar o disposto no CTN pelo fato de esse dispositivo da Constituição mencionar expressamente isenção e não moratória. Eu quero acreditar, e nós pensando aqui cheguei a essa conclusão também, que a possibilidade deixada em aberto pelo CTN não foi recepcionada pela Constituição da República. Não custa repetir, a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, artigo 18 caput da Constituição da República. Além disso, é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, artigo 19, inciso 3º, e tudo no panorama
de uma república federativa, convém lembrar, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e também do Distrito Federal, artigo 1º caput. Nesse meu caminho aqui, crava Eduardo Sabag, justamente, eu concordo com ele, que a moratória concedida pela União quanto a tributo da competência alheia põe em risco a autonomia dos entes menores em detrimento do Pacto Federativo, o que reveste o dispositivo de inconstitucionalidade. É uma ingerência político-administrativa da União sobre os demais entes que me parece perigosa, e não só perigosa, mas inconstitucional. De qualquer modo, o artigo 153 do CTN traz algumas exigências, pressupostos fáticos, melhor dizendo, para que o ente federativo conceda moratória geral e ou autorize sua concessão individual. Esse dispositivo aí exige o prazo de duração do favor, no inciso 1º, as condições da concessão do favor em caráter individual, no inciso 2º, e, sendo o caso, a linha A, os tributos a que se aplica, a linha B, o número de prestações e seus vencimentos dentro do prazo exigido no inciso 1º, podendo atribuir a fixação de uns e de outros, à autoridade administrativa para cada caso de concessão em caráter individual, e letra C, a linha C, as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiário no caso de concessão em caráter individual. Essas alíneas A, B e C estão no inciso 3º do 153 do CTN. Marcelo, existe diferença entre moratória parcelada e parcelamento? Essa questão é interessante e se coloca em pauta envolvendo, ou decorrendo, melhor dizendo, de uma sucessão de leis posteriores, né? E aí a gente tem que saber se existe ou não uma diferença entre a moratória parcelada, que está no 153, inciso 3, a linha B, e o parcelamento em si considerado, que também está no 153, inciso 5º, eu acho. Era comum na doutrina, diz o Ricardo Alexandre, a lição de que o parcelamento seria apenas uma espécie de moratória. Mas o fato é que a Lei Complementar número 104 de 2001 abalou esse raciocínio. Esse diploma legal incluiu 2 incisos no artigo 151 do CTN, dentre os quais o inciso 6º, eu falei que era o 5º, é o 6º, que fala justamente em parcelamento como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Seria isso uma redundância inútil? Parece, ou melhor, prepondera, pelo que eu pesquisei na doutrina, que não. Na verdade é bem dividido, tá? Alguma diferença tem de haver, né? Se o legislador colocou, não é redundante. Talvez, quando a gente estudar o parcelamento, as diferenças fiquem mais claras, ou não, né? Olha um bom resumo que fez aqui, propondo uma tentativa, um esforço de diferenciação do Ricardo Alexandre. Não obstante a inexistência de regra expressa, exibindo a diferença, né? A prática tem demonstrado que a diferença fundamental reside nos pressupostos de fato que ensejam o manejo dos institutos. Conforme se asseverou anteriormente, a moratória é medida excepcional que somente deve ter lugar em casos de situações naturais, econômicas ou sociais que dificultem o normal adimplemento das obrigações tributárias. Já o parcelamento é corriqueira medida de política fiscal, que visa a recuperar créditos e a permitir que contribuintes inadimplentes voltem à situação de regularidade, podendo gozar dos benefícios decorrentes de tal status. Há de se ressaltar, contudo, que a diferenciação entre os institutos jurídicos só tem importância prática se resultar na submissão dos mesmos a regimes jurídicos diferenciados. Vale dizer, não haveria utilidade na diferenciação entre a moratória parcelada e o parcelamento se as mesmas regras fossem aplicadas para os 2 institutos. As leis concessivas de moratória, reconhecendo que a dificuldade dos sujeitos passivos para adimplir suas obrigações tributárias decorre de eventos externos, caso fortuito e força maior, têm permitido que o futuro pagamento seja feito livre de qualquer penalidade pecuniária e até mesmo de juros. Já no parcelamento, o próprio Código Tributário Nacional indica que, salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito não exclui a incidência de juros e multas. Claro que a regra é meramente dispositiva, podendo a lei concessiva dispor de maneira diferente. Na prática, contudo, parcela-se todo o crédito com juros e multas e o pagamento das prestações é acrescido dos juros legais. Voltando ao nosso caderno, PDF aqui embaixo como sempre, ainda que se tente diferenciar uma e outra, como a gente viu,
o Hugo de Brito Machado é bastante crítico da novidade, né? É mais uma inovação inteiramente inútil, porque o parcelamento nada mais é do que uma modalidade de moratória, como ele escreveu. O artigo 154 do CTN, então, aduz que, salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Isso aí está no caput. Aí o parágrafo único fala: a moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. A lei é bastante exigente. O artigo 155 do CTN afasta a possibilidade de a moratória funcionar como um direito adquirido, digamos assim. Olha o que ele fala. Artigo 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfaça, ou melhor, não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. Inciso 1. Com a imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele. Inciso 2, sem imposição de penalidade nos demais casos. Aí o parágrafo único fala: no caso do inciso 1º deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. No caso do inciso 2 deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Para Hugo de Brito Machado, andou mal o legislador em falar de revogação, ainda que oficiosa. Segundo diz, há no dispositivo evidente impropriedade terminológica. Pode e deve a administração pública anular seus próprios atos quando verifique terem sido praticados com infração à lei. Se a concessão da moratória se deu com infração à lei, é caso de anulamento do ato, é de nulificação e não de revogação. Não se trata de conveniência e oportunidade, mas sim de um controle do plano de validade do ato administrativo. Note você que me assiste que, apesar de o artigo 155 do CTN falar apenas de moratória em caráter individual, a doutrina avisa que o dispositivo tem aplicação aos outros benefícios fiscais que possam ser individualmente concedidos, em virtude das regras de extensão previstas nos artigos 172, parágrafo único, remissão, 179, parágrafo 2º, isenção, 182, parágrafo único, anistia, tudo do CTN, e da expressa aplicação subsidiária prevista no artigo 155A, parcelamento, também do CTN, é o que escreveu o Ricardo Alexandre. Estudada a moratória, vamos para o inciso 2º, né? Item 3 do caderno, artigo 151, inciso 2 do CTN, inciso 2º, o depósito do seu montante integral como eficácia, ou melhor, como suporte fático da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Esse aí é o jeito mais fácil, né, de lograr a suspensão. É aquela lógica das tutelas provisórias, né? A caução séria e efetiva não é, em si, pressuposto autorizador do deferimento de uma tutela antecipatória no direito processual civil, mas facilita, a gente sabe, né? Quem atua no foro sabe disso. O juiz, quando nota uma caução, defere com muito mais facilidade. Só que cuidado, o depósito, como escreveu Roberval Rocha, não se confunde, o depósito aqui do CTN, para suspender o crédito tributário, não se confunde com a consignação e pagamento, que é a causa de extinção do crédito. Pois quem consigna quer pagar, já o depositante não quer pagar, ele quer discutir a dívida. Mesma coisa com o processo fiscal. Se antes do lançamento o sujeito passivo deposita o montante integral do que se diz devido, ele logrará a suspensão. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a parte tem o direito de efetuar o depósito judicial do crédito tributário, seja nos autos de ação declaratória, anulatória ou medida cautelar, a fim de suspender a sua exigibilidade. Isso aí está no recurso especial 196.235 do Rio de Janeiro, relatado pelo ministro Francisco Peçanha Martins, segunda turma do STJ, 24 de setembro de 2002, o dia do julgamento. Feito o depósito e constatado, ao final, que o lançamento era indevido, é evidente que o contribuinte
pode e deve proceder, ele vai proceder com um levantamento para ele do valor. Se porventura se constatar que ele devia um outro tributo já lançado anteriormente, o fisco não está autorizado a proceder com uma compensação, digamos assim, né? Ele não pode pegar o dinheiro depositado para um e imputar em pagamento para o outro. Como assevera o Superior Tribunal de Justiça, não é lícito ao fisco apropriar-se de tal depósito a pretexto de que existem outras dívidas do contribuinte oriundas de outros tributos. E aí, quem quiser estudar esse julgado, recurso especial 297-115 de São Paulo, relatado pelo ministro Humberto Gomes de Barros, primeira turma, julgado em 13 de abril de 2001. Constatado, no entanto, que o lançamento era sim devido, então o valor depositado é convertido em renda, importando em fato extintivo do crédito tributário, fato extintivo este, não só este, mas os fatos extintivos do crédito tributário serão analisados em encontro posterior, mas a conversão em renda está no 156, inciso 6º do CTN. Note você que me assiste que a lei exige, para a suspensão, o depósito do montante integral. Por isso, o enunciado número 112 da súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça aduz justamente o seguinte: o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Dentre os precedentes que originaram esse entendimento, há decisão de acordo com a qual, nos termos do artigo 151, inciso 2 do CTN, o depósito em dinheiro e não a fiança bancária ou depósito de títulos da dívida agrária suspende a exigibilidade do crédito tributário. E é evidente que, sendo o Código Tributário Nacional uma lei complementar, não pode ser alterado por lei ordinária, não podendo prevalecer, no caso, o disposto no artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 6.830 de 1980, a LEF, a Lei de Execução Fiscal, que admite a fiança bancária com efeitos da penhora. Isso aí está no recurso especial bem antigo, 8.764 de São Paulo, relatado pelo ministro Garcia Vieira, na primeira turma, julgado lá em 7 de fevereiro de 1994. Além disso, também já se teve a oportunidade de decidir que o pedido administrativo, que tem por objetivo a oferta de títulos da dívida pública para o pagamento de dívida fiscal, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Isso aqui também, decisão do STJ, no recurso especial 611.957, do Rio Grande do Sul, relatado pelo ministro João Otávio Noronha, segunda turma, julgado em 13 de setembro de 2004. E a jurisprudência ainda entende que nem mesmo o oferecimento de um imóvel como garantia pode suspender a eficácia do crédito tributário. Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, numa apelação cível de relatório do desembargador federal José Maria de Oliveira Lucena, o DJU, Diário de Publicação de 1º de fevereiro de 2005. E como lembra Marco André Ramos Vieira, por depósito integral entenda-se o principal acrescido de juros e multas, haja vista todas essas parcelas comporem o crédito tributário. Além disso, uma vez efetuado o depósito, em relação ao valor correspondente, não se há de cogitar mais de decadência nem de prescrição. É que o depósito enseja o lançamento pela simples homologação, expressa ou tácita, e torna inteiramente sem sentido a ação de execução, porque se a decisão final na ação em cujo âmbito tenha sido realizado for favorável à fazenda pública, a conversão do depósito em renda desta extinguirá o crédito tributário respectivo, como bem colocou Hugo de Brito Machado. Item 4 do caderno, agora a gente vai ver o inciso 3 do 151 do CTN, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Já falamos também anteriormente do assim chamado processo administrativo fiscal, regulado no âmbito da União, principalmente pelo Decreto 70.253 de 1972. Aqui, só o fato de apresentar dentro do prazo a defesa administrativa já é suficiente para que o crédito tenha a exigibilidade suspensa, como colocou Marco André Ramos Vieira. O contribuinte que se insurgir nessa seara extrajudicial
contra o ato administrativo de lançamento logrará eficácia suspensiva do crédito tributário. A ideia aqui é evitar a assim chamada exceptio solutionis, ou solve et repete, de acordo com o qual é aquela ideia de que para você discutir você tem que pagar, né? Isso aqui não vale no direito tributário. Aliás, a súmula vinculante número 28 aduz que é inconstitucional a exigência do depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. A súmula vinculante número 21, por sua vez, avisa ser inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. E na esteira ainda desse raciocínio, o enunciado 373 da súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Veja você que me assiste, que o suporte fático da suspensão é a impugnação lato sensu do lançamento tributário em si considerado, não de uma matéria que lhe é paralela. Nesse sentido, olha só essa ementa aqui do STJ: tributário, processual civil, parcelamento, ato de exclusão, reclamação administrativa, ausência de efeito suspensivo e inaplicabilidade do artigo 151, inciso 3º do CTN. Aí o item 1 da ementa fala: a reclamação administrativa interposta contra ato de exclusão do contribuinte do parcelamento não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo inaplicável o disposto no artigo 151, inciso 3º do CTN, pois as reclamações e recursos previstos no referido artigo são aqueles que discutem o próprio lançamento, ou seja, a exigibilidade do crédito tributário. Aí o item 2 da ementa fala: hipótese em que a impugnação apresentada apenas questiona a legalidade do ato de exclusão do parcelamento, logo não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito. Ressalta-se ainda que tal entendimento encontra respaldo na regulação ali do refis específico. Recurso especial improvido. Quem quiser, o recurso especial 1.372.368, aqui do Paraná, relatado pelo ministro Humberto Martins, na segunda turma e julgado em 5 de maio de 2015. Além disso, afirma-se que a assim chamada consulta sobre dispositivos da legislação tributária favoráveis a fato determinado, ou melhor, aplicáveis a fato determinado, pode ser formulada pelo sujeito passivo ou por órgãos da administração pública e entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais, e não suspende o prazo para recolhimento de tributo, retido na fonte ou auto-lançado antes ou depois de sua apresentação, nem o prazo para apresentação da declaração de rendimentos, como escreveu, ou melhor, como decidiu o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em apelação em mandado de segurança, relatado pela juíza federal Geraldine Pinto Vital de Castro. E essa decisão foi publicada em novembro de 2017, bastante recente. Item 5 do caderno. Artigo 151, inciso 4º agora do CTN, a concessão de medida liminar em mandado de segurança. O meu objetivo aqui agora não é estudar com vocês mandado de segurança. Trata-se de uma questão própria do direito processual e também do direito constitucional. Mas, en passant, cabe lembrar, né? Mandado de segurança é um instituto que só existe no Brasil e está no artigo 5º da Constituição da República, incisos 59, ou melhor, 69 e 70, de modo que há um direito fundamental ao mandado de segurança. A Lei nº 12.016 de 2009 regula o mandado de segurança e ela consolidou num só texto o que estava em três outras leis, que eram uma de 51, uma de 54 e outra de 66, além de entendimentos da jurisprudência. Então a Lei 12.016 de 2009 facilitou as coisas aí do mandado de segurança. O direito líquido e certo é uma categoria processual, é um conteúdo construído a partir da própria estrutura do processo do mandado de segurança. O procedimento do mandado de segurança tem uma característica importante. O impetrante só pode produzir um tipo de prova, a documental, que é pré-constituída. Toda prova documental, melhor dizendo, corrigindo aqui, precisa vir com a petição inicial. Não se pode produzir provas em mandado de segurança. Não há diligência probatória no mandado de segurança. É
é necessariamente, documentação que exista antes. O direito deve se originar de um fato que possa se demonstrar, apenas com essa prova. Se outras provas forem necessárias, o mandado de segurança não será possível. O direito líquido e certo só pode ser aquele direito cujo fato constituído pode ser demonstrado através de prova documental pré-constituída. Ponto. Conforme aponta o artigo 7º dessa lei do mandado de segurança, o juiz, ao despachar a inicial, melhor dizendo, ao decidir na inicial ou sobre a inicial, ordenará, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultativo exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. É a decisão liminar aqui que poderá suspender o crédito tributário. Tudo segundo os pressupostos próprios da ciência processual da tutela antecipatória. Note você que me assiste que o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança não contradiz absolutamente nada do que a gente estudou até aqui. Ele diz: não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, etc. e tal. Ah, mas isso aí, Marcelo? Tá, de fato, a liminar não compensa o crédito tributário. Ela só traz, se for o caso, efeito suspensivo. E são coisas distintas. A compensação significaria a extinção do crédito tributário. O que há aqui é suspensão, eficácia suspensiva. Item 6 do caderno, artigo 151, inciso 5º do CTN. Concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Esse inciso 5º foi incluído pela Lei Complementar 104 de 2001. A tutela antecipatória, como a tutela no mandado de segurança, é uma pauta da processualística e não do direito tributário. Eu não vou estudar aqui com vocês os pressupostos autorizadores clássicos da antecipação de tutela no direito processual civil. Para fins desse nosso grupo de estudos, basta saber que é possível tutela provisória, entre aspas, suspendendo o crédito tributário, pouco importando aqui a discussão a respeito da natureza jurídica dessa antecipação, se é cautelar, se é satisfativa, tanto faz. Dá para suspender a exigibilidade do crédito tributário numa decisão interlocutória proferida pelo juiz no âmbito processual civil. Simples assim. Item 7 do caderno, e agora para fechar o nosso encontro, artigo 151, inciso 6º do CTN. O parcelamento. Como eu falei anteriormente, o parcelamento decorreu da Lei Complementar 104 de 2001. Há dúvida doutrinária, como eu também falei, sobre a efetiva diferença do parcelamento com a moratória parcelada. Segundo o artigo 155-A do CTN, o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é o CAPT. Além disso, salvo disposição de lei em sentido contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas, é o parágrafo 1º. Por sinal, aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições desta lei relativas à moratória, é o parágrafo 2º. Em 2005, com o novo regime recuperacional de empresas, lá da Lei 11.101 de 2005, o legislador entendeu por bem inserir os parágrafos 3º e 4º nesse artigo 155-A do CTN, via Lei Complementar 118 de 2005. De acordo com o parágrafo 3º, lei específica disporá sobre as condições de parcelamento, sobre as condições de parcelamento, dos créditos tributários e do devedor em recuperação judicial. Aí o parágrafo 4º fala: a inexistência da lei específica a que se refere o parágrafo 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Parágrafo 4º. Para o Hugo de Brito Machado, aí nós temos dois dispositivos rigorosamente inúteis, que nada acrescentaram ao ordenamento jurídico brasileiro e não passam de uma mais evidente manifestação da tendência lamentável para o casuísmo legislativo. Basta que se tenha razoável conhecimento da teoria geral do direito para perceber a absoluta desnecessidade dessas normas.
que uma lei específica pode dispor sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial, isso é evidente. Qualquer situação específica pode ser objeto de lei específica, que conviverá com a lei que rege as situações gerais. E mais evidente ainda é que a ausência de uma lei específica enseja a aplicação da lei geral. Simples assim. Anote-se, por final, que o parcelamento, agora estudado, tem dúplice resultado: a extinção parcial do crédito por cada pagamento e a suspensão da sua exigibilidade pela paralisação dos procedimentos de gestão e ou cobrança coativa. Como a obrigação só estará cumprida após o pagamento da última fração, o respectivo processo tem seu andamento suspenso durante o prazo concedido para execução fracionada, como escreveu Nádia Aparecida Silva de Araújo. Aliás, o parcelamento não se confunde com a novação, como bem colocou Marco André Ramos Vieira. E aqui eu encerro o nosso 16º encontro do nosso grupo de estudos em Direito Tributário. No próximo encontro a gente pode falar que chegamos à metade, né? São 34 encontros. No próximo, no encontro 17, a gente chega efetivamente na metade. Então, um abraço forte, até mais. Tchau, pessoal!